Olá, seja muito bem-vindo ao programa Sola Escritura, uma produção da Novo Tempo Portugal. Hoje vamos conhecer a história impressionante de um reformador português quase esquecido, João Ferreira de Almeida. Foi ele o primeiro a traduzir a Bíblia inteira para a nossa língua, tornando as Escrituras acessíveis a milhões de falantes de português por todo o mundo. Neste episódio, vamos também aprofundar uma das doutrinas mais importantes da Reforma Protestante, a autoridade suprema da Bíblia, a doutrina conhecida como Sola Escritura, precisamente aquela que dá o nome a este programa. Prepare-se para uma viagem entre Portugal e o Oriente, onde a fé, a coragem e a palavra de Deus mudaram a história. Fique connosco. Ruben, na nossa viagem pelos reformadores espalhados pelo mundo inteiro, hoje vimos até Portugal. E hoje vamos mais concretamente até ao século XVII conhecer um homem que dedicou a sua vida a tornar a palavra de Deus acessível ao povo. No entanto, pouco conhecido em português, João Ferreira de Almeida foi um dos nomes mais marcantes da história do cristianismo na língua portuguesa. A sua missão começou bem jovem e levou-o muito longe da terra, ou para muito longe da terra onde nasceu. Ruben, fala-nos um bocadinho sobre as origens de João Ferreira de Almeida, onde é que ele nasceu e como é que foi a sua juventude. Claro, então João Ferreira de Almeida nasceu por volta de 1628 numa pequenina localidade chamada Torre Tavares, que pertence à povoação de Várzea de Tavares, no distrito de Viseu. Era uma zona rural, uma zona pobre, onde a maioria dos fiéis mal sabia ler. Ainda jovem, ficou órfão e foi criado por um tio que era padre. Mas isso foi uma grande vantagem para ele, porque permitiu-lhe ter acesso à educação, algo que era muito raro nessa época, especialmente naquela localidade. Foi provavelmente com esse tio que aprendeu a ler e a escrever e iniciou o contato com os textos sagrados. Segundo o investigador João Pereira Meireles Tomé, o pequeno João deve ter aprendido oralmente de seus pais católicos e do pároco os primeiros rudimentos do catequismo. Desde cedo, Almeida revelou grande interesse pelo estudo das Escrituras e aos 14 anos ele emigrou para o Oriente e essa mudança de vida marcou o início de uma jornada como tradutor e pregador da Palavra de Deus. Apesar da juventude, João Ferreira de Almeida demonstrava um espírito incomum. Segundo Herculano Alves, no seu artigo A Bíblia de João Ferreira Anes de Almeida, ele menciona que ele tinha um espírito jovem, estudioso, inquiridor, ambicioso, lutador e generoso. Foi esta disposição que o levou a deixar Portugal, não porque tivesse ambição pessoal, mas como diz Herculano Alves mais uma vez, como imigrante ao serviço da missão e da cultura. Quando ele se converteu, ele não hesitou. Ele afrontou tudo e todos, com uma persistência impressionante. Foi exatamente esta dedicação ao Evangelho que levou a tornar-se no primeiro missionário português em terras do Oriente. Então, aos 14 anos, João Ferreira de Almeida deixou Portugal e rumou ao Oriente. O que é que motivou essa mudança, sendo ela tão precoce, e se foi aí que ele se tornou protestante? Sim. Aos 14 anos, ele partiu para Malaca, que atualmente é a Malásia, uma região sob a influência holandesa e onde havia uma comunidade de igrejas reformada. E foi lá que ele teve o primeiro contacto direto com o protestantismo e abandonou o catolicismo romano, abraçando então a fé reformada. Após a sua conversão, João Ferreira de Almeida ingressou na Igreja Reformada local e não tardou a ganhar destaque. Com apenas 15 anos, já participava nas atividades da congregação, revelando uma maturidade pouco comum para a sua idade. A sua capacidade chamou a atenção dos líderes da Igreja e rapidamente passou a exercer funções como diácono e capelão, envolvido no ensino
e na formação espiritual dos outros membros. No ambiente multicultural de Malaca, onde o português ainda era usado nas igrejas cristãs, Almeida começou a destacar-se como um jovem líder. Além da sua dedicação espiritual, começou a estudar teologia e a preparar-se para o ministério pastoral. Esta fase inicial moldou a sua vocação como pregador e tradutor da palavra de Deus, com o profundo desejo de levar a mensagem bíblica a todos, inclusive aos mais esquecidos da sociedade. Mas pouco tempo depois, com apenas 16 anos, começou a traduzir por iniciativa própria partes do Novo Testamento. Ele usou várias versões como base: a espanhola, a latina de Beza, a francesa e a italiana, todas traduzidas do grego e do hebraico. E esse jovem português, ainda adolescente, mostrou um zelo impressionante pela palavra de Deus. Segundo o artigo da revista sobre a biografia de João Ferreira de Almeida, diz o seguinte: 2 anos depois, começou a traduzir para o português por iniciativa própria parte dos Evangelhos e das cartas do Novo Testamento. Ele então começa a tradução da Bíblia, começa ainda muito jovem. Como é que foi esse trabalho ao longo da vida e que tipo de dificuldades é que ele encontrou? Sim, de facto, o trabalho de tradução acompanhou por toda a vida. João Ferreira de Almeida iniciou a tradução pelo Novo Testamento, ainda adolescente, e mais tarde ele dedicou-se à revisão e tradução do Antigo Testamento. O seu desejo era oferecer ao povo uma Bíblia completa e fiel à palavra original. Mas o processo foi tudo menos simples, porque havia muita resistência por parte das autoridades da Igreja e também das autoridades civis. Por exemplo, quando ele tentou publicar a sua tradução no Novo Testamento, teve de enfrentar revisões obrigatórias, censura. A primeira edição foi impressa na Holanda em 1681, mas muitos exemplares foram destruídos pela ordem da Companhia das Índias devido a erros e revisão. Como diz o texto da sua biografia, em 1681, a primeira edição do Novo Testamento de Almeida finalmente saiu da gráfica. Um ano depois, ela chegou a Batávia, mas apresentava erros de tradução e revisão. Todos os exemplares que ainda não haviam saído de lá foram destruídos. Mesmo com tantas dificuldades, ele nunca desistiu. Perseverou sempre. Continuou a rever os textos e a traduzir o Antigo Testamento até a sua morte, em 1691. Para além da tradução da Bíblia, João Ferreira de Almeida teve também um ministério ativo. Que tipo de trabalho é que ele desenvolveu como pastor e missionário, além da tradução da Bíblia? João Ferreira de Almeida não foi apenas um tradutor, ele foi também um pastor zeloso e um missionário incansável. Serviu em várias regiões do Oriente, como Malaca, Batávia, que hoje é Jakarta, na Indonésia, também o Ceilão, que atualmente é o Sri Lanka, e até no sul da Índia. Ele pregava em português e promovia a fé reformada junto das comunidades locais. Teve também um papel importante na formação de outros líderes. Ele ensinava catequismo a professores, dava aulas de português, tanto a pastores, e também preparava materiais religiosos para o uso das igrejas. Em Batávia chegou a propor a visitação regular aos escravos para lhe ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Algo que na época não foi aceito, mas revelava muito o seu espírito missionário. A sua atuação causou atrito com as autoridades locais, especialmente por causa da sua oposição aberta às práticas católicas. Lemos o seguinte: assumiu uma posição tão forte contra o que ele chamava de superstições papistas, que o governo local resolveu apresentar uma queixa a seu respeito ao governo da Batávia. 2 perguntas, Ruben, sendo que uma delas já serve quase como resposta da primeira, mas vamos lá por ordem. Qual é que foi o impacto da tradução da Bíblia, da tradução de João Ferreira de Almeida, e porquê é que a sua obra é considerada tão marcante ainda hoje? Isso. A tradução de João Ferreira de Almeida foi um marco histórico. Foi a primeira tradução completa da Bíblia para o português, feita a partir dos textos originais do hebraico, do aramaico e do grego. E tornou-se a versão mais lida entre os protestantes de língua portuguesa. Segundo o autor Herculano Alves, o seu labor foi tão intenso e o seu desejo de fidelidade tão forte que nem mesmo as perseguições, os erros de impressão ou a censura o demoveram de completar a missão que tinha começado ainda em adolescente. O seu impacto foi enorme, especialmente em contextos missionários. A língua portuguesa era usada amplamente nas igrejas reformadas do Sudoeste Asiático e a sua tradução permitiu que comunidades inteiras pudessem ler e pudessem estudar a Bíblia na sua própria língua. Mas mais do que isso,
A sua qualidade linguística da tradução de Almeida representa o espírito da reforma. Tornar a Bíblia acessível a todos. E ele traduziu com reverência, fidelidade e um profundo sentido de missão. Passaram mais de 300 anos desde a sua morte. Que legado é que deixou João Ferreira de Almeida para o mundo cristão e para todos aqueles que falam português? O impacto da sua obra, da obra de João Ferreira de Almeida, continua visível ainda hoje. A sua tradução da Bíblia tornou-se a mais utilizada pelas igrejas protestantes de língua portuguesa, quer no Brasil, quer em Angola, Moçambique e mesmo em Portugal. Milhões de crentes cresceram a ouvir, a ler e a memorizar versículos da versão de João Ferreira de Almeida. E o seu legado não é apenas espiritual, mas é também cultural. Foi o primeiro a produzir uma tradução bíblica completa em português fora da Europa, num contexto missionário. Isso ajudou a afirmar o português como língua litúrgica e religiosa nas igrejas reformadas do Oriente. Por exemplo, em locais como Batávia, Ceilão, a Bíblia de Almeida foi usada durante gerações por comunidades que falavam português. Como destaca Herculano Alves, a Bíblia de Almeida foi o mais importante instrumento de fixação do português como língua litúrgica e cultural nas igrejas reformadas do Oriente. Além disso, muitas expressões bíblicas que hoje nos são familiares, como a verdade vos libertará, ou o justo viverá pela fé, ou então, por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus, entraram na linguagem comum graças à tradução de Almeida. Ele foi um reformador perseverante e profundamente comprometido com a missão de levar a palavra de Deus ao coração do povo, ao coração das pessoas. Se está a gostar deste programa, temos uma oferta especial para si. Esta é a revista O Grande Conflito, um curso bíblico completo e gratuito com 24 estudos sobre as principais doutrinas da fé cristã e os reformadores que as defenderam com coragem. O episódio de hoje corresponde ao estudo 15 sobre a Bíblia. Aqui poderá aprofundar este tema com perguntas, textos bíblicos e explicações simples e acessíveis. Peça já o seu exemplar totalmente gratuito. Basta enviar uma mensagem por SMS ou WhatsApp para o 933 939291 ou visitar o site cursos.novotempo.pt. Não perca esta oportunidade de conhecer melhor a Palavra de Deus. Nos primeiros tempos do cristianismo, a autoridade espiritual vinha diretamente das Escrituras e dos ensinos dos apóstolos. Os cristãos usavam o Antigo Testamento e, pouco a pouco, iam circulando as cópias das cartas de Paulo, dos Evangelhos e dos outros escritos apostólicos. Como escreveu o apóstolo Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Não havia Papa, não havia hierarquias complexas. As igrejas locais estudavam a palavra guiadas pelo Espírito Santo. Quando surgiam dúvidas, recorriam às Escrituras como fonte principal. A fé cristã era simples, sentada em Cristo na oração e na leitura da palavra. A Bíblia era vista como a voz de Deus, era tudo o que precisavam. Mas com o passar do tempo, a Igreja começou a dar mais valor às tradições humanas do que à palavra de Deus. A partir do século IV, com a oficialização do cristianismo no Império Romano, os concílios, os líderes eclesiásticos ganharam autoridade sobre o ensino. Foram criadas doutrinas sem base bíblica, como o purgatório, as indulgências e o culto aos santos. Repetiu-se o que Jesus disse no seu tempo: invalidastes assim, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. A Bíblia foi sendo afastada do povo. Era escrita em latim, guardada apenas nas mãos do clero. Poucos tinham acesso, poucos podiam ler. A tradição tornou-se superior à Escritura. Mas mais tarde, levantaram-se vozes a clamar por um regresso à palavra de Deus. No século XII, Pedro Valdo mandou traduzir partes da Bíblia para o provençal, a língua do povo. Ele e o povo valdense distribuíram manuscritos e pregavam que a Bíblia era a única autoridade. Já no século XIV, John Wycliffe, em Inglaterra, traduziu a Bíblia para o inglês e ensinava que a autoridade da Igreja devia submeter-se às Escrituras. Foi chamado da Estrela da Manhã da Reforma. De seguida, no século XV, João Hus, na Boêmia, proclamou que a Bíblia deve ser a base da fé. Por isso, foi condenado e queimado.
Todos estes homens prepararam o caminho, morreram pela verdade, mas deixaram viva a chama da sola Escritura. No século XVI, a Igreja ensinava muitas doutrinas que não vinham da Bíblia. A autoridade estava nos concílios, nos dogmas, nas decisões do Papa. A Bíblia era lida apenas por alguns e não tinha prioridade. Foi neste cenário que Martinho Lutero ergueu a sua voz. Na Dieta de Worms, em 521, declarou: "A minha consciência está cativa à palavra de Deus." Para Lutero, se uma doutrina não vinha das Escrituras, devia ser rejeitada. Foi aqui que a sola Escritura se tornou o princípio central da Reforma. Ele e outros reformadores seguiram esse mesmo princípio, que a Bíblia estava acima da tradição, acima da autoridade humana. Durante muitos séculos, a Bíblia estava presa ao latim, uma língua que quase ninguém compreendia. Só os líderes religiosos tinham acesso direto às Escrituras. O povo ouvia, mas não tinha como confirmar. Confiava, mas não podia estudar por si mesmo. A Reforma mudou isso. Reformadores como Martinho Lutero, William Tyndale, João Ferreira de Almeida arriscaram a vida para que cada pessoa pudesse ter a Bíblia na sua própria língua. Almeida foi o pioneiro para os falantes de português. A sua tradução permitiu que o povo ouvisse a voz de Deus de forma clara e pessoal. Hoje, temos o privilégio de ler a Bíblia no nosso idioma, mas esse privilégio custou muito esforço, sacrifício e até perseguição. Hoje, mais que nunca, precisamos de uma base segura para a nossa fé. Vivemos num tempo em que muitas vozes dizem coisas diferentes de Deus, a verdade e a salvação. Mas a doutrina da sola Escritura lembra-nos de algo essencial. A Bíblia é a única autoridade final para o cristão. Não devemos seguir opiniões humanas, tradições antigas ou líderes religiosos. Seguimos a palavra de Deus. A Bíblia dá liberdade à consciência e qualquer pessoa pode ler a Bíblia e encontrar ali a vontade de Deus. Foi isso que transformou vidas durante a Reforma e continua hoje também a transformar. Ruben, qual deve ser o padrão de autoridade em questões de fé para um cristão? Ora, vamos então abrir a palavra de Deus e ler logo em 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: "Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça." Também em Isaías 8,20 diz o seguinte: "À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva." Ora, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a autoridade final em questões de fé para um cristão não pode ser o que alguém diz, não pode ser as regras de uma igreja. A única autoridade final em questões de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o que está escrito. Porquê? Porque a Bíblia é inspirada. E ao ser inspirada, torna-se o padrão para todos os ensinos que devem ser. Ou seja, nós devemos comparar e ensinar de acordo com o que está na palavra de Deus. Este é o padrão para a nossa fé. Os líderes religiosos podem contradizer as Escrituras? Bom, em Mateus 15, do versículo 3 ao versículo 9, nós vemos claramente. Ora, vamos ler um pouco do 13 e do 9. Diz o seguinte: "E ele, porém, respondendo, disse-lhes: Porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição?" E diz no 9 então: Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Temos também em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: "Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo." E estas passagens ensinam-nos uma verdade muito importante, que é as tradições, os líderes religiosos não podem contradizer as Escrituras. Qualquer ensino ou qualquer tradição que se oponha à palavra de Deus automaticamente é inválido, não serve para um cristão. Um cristão deve se basear apenas no que está escrito na Bíblia. Qual é então o papel da Bíblia na vida cristã? Isso. Então em Salmos 119, 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho." Temos também em João 17, 17, que nos diz o seguinte: "Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade." Isto significa
que a Bíblia deve ser o nosso guia. Ela ilumina o nosso caminho. O que é que quer dizer isto? Que ela nos traz luz para o caminho e para as dificuldades da vida. É então um guia para a verdade e também a sua palavra, a Bíblia, ajuda a nossa santificação. O que é isto? A nossa transformação, a sermos um novo homem, uma nova mulher. Isto vem pela palavra de Deus. Sendo a Bíblia um guia e motivo de estudo, como é que ela deve ser estudada? Essa é uma questão muito importante, Tiago. Nós vemos em Isaías 28, versículo 10, porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Vemos também em Atos 17, versículo 11, que diz: estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando, repara bem nesta parte, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Temos também Josué 1,8 que nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que está nele escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Estes versículos ensinam-nos várias coisas muito importantes. Em primeiro lugar, a Bíblia deve ser estudada diariamente, mas não é apenas um livro de leitura. É um livro de estudo que deve ser como? Um pouco aqui, um pouco ali. As passagens devem ser examinadas cuidadosamente. Mas é preciso comparar textos com textos. Nós não nos podemos focar apenas em versículos isolados, mas temos que ver o que é que a Bíblia no seu todo nos fala sobre um determinado assunto. Então, assim, nós podemos compreender verdadeiramente e aplicar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se já havia Escrituras antes de Jesus ter estado aqui nesta terra, como é que ele via as Escrituras? Cristo é nosso exemplo para muitas coisas e para isto é também um exemplo. Vamos começar por João 5, 39 a 40, que nos diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam, dizia Jesus. E não quereis vir a mim para teres vida? É também em Mateus 22, 29 a 32, vamos ler um pouco do 29 e do 32, que reparem que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Também em Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés, isso foi Cristo a falar de si próprio aos seus discípulos. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes os que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus, como nosso exemplo, o que é que ele é? Ele reafirmava a centralidade da Bíblia. E ele próprio citava o Velho Testamento constantemente. E ele disse que era um erro não conhecer a Bíblia. E ele frequentemente olhou para a Escritura e usou a Escritura como autoridade nos seus ensinos e nos seus debates. Quem disse Jesus, então, que nos iria ajudar a conhecer esta verdade bíblica? Então, nós, olhando para a Palavra de Deus, nós vemos realmente essa promessa do próprio Jesus. E vamos então começar a ler João 16,13, que nos diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Temos também em 1 Coríntios 2, desde o versículo 10 ao versículo 14, vamos ler aqui algumas partes que nos diz: mas Deus nos a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, qual foi a grande promessa de Jesus? A promessa de Jesus foi que o Espírito Santo viria e que Ele nos guiaria em toda a verdade. E Ele é quem revela as profundezas de Deus, porque Ele é Deus. Ele compreende e Ele entende, Ele tem o mesmo pensamento que o Pai. É através dele que compreendemos as verdades espirituais que estão presentes na Palavra de Deus. Hoje vimos como João Ferreira de Almeida dedicou a sua vida à Palavra de Deus. Foi o primeiro a traduzir a Bíblia inteira para o português, porque acreditava que cada pessoa deve ter acesso direto à verdade divina. A doutrina da sola Escritura lembra-nos que a Bíblia é a única regra de fé. Não precisamos de tradições humanas nem autoridades religiosas para conhecermos a vontade de Deus. Precisamos da palavra, lida, estudada e vivida
com sinceridade. Talvez hoje sintas que tens andado longe da Bíblia ou que tens confiado mais em opiniões do que nas Escrituras. E este é o momento de voltar. Faz da Bíblia o teu alicerce. Lê todos os dias. Deixa que ela transforme o teu coração. Aceita este apelo. Entrega hoje a tua vida à Palavra de Deus. Se quer aprofundar este tema, peça já a revista O Grande Conflito. É totalmente gratuita e vai ajudá-lo a estudar a Bíblia com clareza. Envie um SMS ou mensagem do WhatsApp para o número 933939291 ou vá a cursos.novotempo.pt. No próximo episódio vamos conhecer mais um reformador que marcou a história e a doutrina que ele defendeu com coragem. Até lá, que Deus o abençoe.